Você conhece as modalidades que foram banidas das Olimpíadas? Umas por não terem competidores suficientes, outras não foram aceitas pelo público por conta de suas peculiaridades. Você sabe quando surgiu os Jogos Olímpicos? E por quê? É sobre isso e muito mais que você vai aprender no vídeo de hoje. Antes de falar sobre as modalidades, vamos falar brevemente da origem dos Jogos, que é muito importante para você compreender alguns dos esportes da lista. De acordo com a mitologia grega, Hércules criou as Olimpíadas em 2500 a.C., com o intuito de homenagear seu pai, Zeus. Esse evento era tão importante para os gregos que eles interrompiam até as guerras que existiam na época, chamando esse momento de trégua sagrada. Os jogos eram realizados no Santuário de Olímpia, o que deu origem ao nome Olimpíadas. Mas os primeiros registros históricos de vencedores da competição são de 776 a.C. Nesse tempo era disputada apenas uma prova, uma corrida de aproximadamente 200 metros. O ganhador da prova foi um cara chamado Coroebus, se tornando o primeiro campeão olímpico da história. Os vencedores recebiam uma coroa de louros e provavelmente eram adorados por todos. No entanto, conforme passam os anos, os atletas foram se profissionalizando e passaram a receber coroa de ouro e mais para frente prêmios em dinheiro. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi em 1896, em Atenas, que contava com 46 diferentes modalidades. Mas em 1900, em Paris, passou de 46 para 95 modalidades. E alguns deles você nunca nem ouviu falar. Agora que descobrimos a origem das Olimpíadas, também sabemos que tem muito espaço para vários esportes bem bizarros. Cabo de guerra. Sim, aquela brincadeira de escola já foi uma categoria para os Jogos Olímpicos de 1900. As equipes eram formadas por 8 pessoas e quem fizesse 2 pontos primeiro ganha. As regras são as mesmas que vocês já conhecem. Uma corda longa e 8 pessoas para cada lado. No meio tinha uma linha no chão. Na corda tem 2 marcações a 4 metros da linha central. O objetivo é puxar a corda. O time que fizer a outra marcação passar a linha do meio ganha. Cricket. O cricket tem uma semelhança muito grande com o bat, uma brincadeira famosa entre os brasileiros. O princípio é o mesmo. O arremessador tem que acertar a casinha e o rebatedor tem que bater a bola e correr para outra casinha para marcar pontos. Muitas semelhanças, mas também algumas diferenças. Por exemplo, enquanto o bat é jogado em dupla, o time de cricket é formado por 11 jogadores. Funciona da seguinte maneira: 2 rebatedores de um time e do outro time os 11 estão em campo tentando impedir que a equipe da vez complete as corridas, com o objetivo de eliminar os rebatedores. Além disso, o rebatedor pode ser eliminado se a bola for pega no ar. Polo. O esporte é comparado com o futebol, chamado de futebol a cavalos, pois o objetivo é marcar gols e ganha o jogo a equipe que tiver mais gols no final da partida. Cada equipe tem 4 jogadores equipados com seus tacos e equipamentos de proteção. Isso tudo em cima de um cavalo. A partida tem 6 tempos de 7 minutos, com intervalos de 3. Nesses intervalos, os cavalos são trocados por outros descansados, para manter o ritmo intenso durante a partida. Jogo de palma. O esporte, que é praticado há mais de 1000 anos na França, foi o antecessor de alguns jogos de força braçal que conhecemos hoje, como o tênis, por exemplo. Antigamente, o jogo consistia em bater na bola com a palma da mão. A bola era feita com pele de ovelha e os atletas passavam azeite e farinha nas mãos para a bola não escorregar. Conforme passa o tempo, o esporte foi evoluindo. Passaram a usar luvas de proteção e depois começaram a usar raquetes, dando origem ao tênis que conhecemos hoje. Lacrosse. O objetivo do lacrosse é marcar gols no time adversário, com um bastão chamado de crosse. Deve atingir uma pequena bola em direção ao gol rival. Além disso, eles usam equipamentos de proteção corporal, como no hóquei e futebol americano. Lacrosse é um jogo muito antigo. Era praticado por uma tribo indígena que habitava a América do Norte.
Era considerado como um ritual de bravura entre os guerreiros e era usado para solucionar disputas entre tribos. Nessa época não tinha muitas regras, a equipe poderia ir de dezenas até milhares de jogadores. Natação com obstáculos. Essa modalidade tem o mesmo objetivo da natação que conhecemos hoje, chegar no ponto final antes dos outros competidores, porém com obstáculos que incluía escalada de poste, salto sobre pedaços de madeira, entre outros. Foi disputada apenas na edição de 1900, em um percurso de 200 metros. Motonáutica. A motonáutica é uma corrida de barcos movido a motor, considerado a Fórmula 1 dos mares. Essa modalidade só esteve presente na edição de 1908, em Londres. As regras são simples, quem chegar primeiro ganha. No caso dessa edição, eles tinham que dar 5 voltas em um percurso de 14 km, mas as coisas não deram muito certo. Apenas 7 equipes se apresentaram para participar. Além disso, a competição tinha 3 categorias, e cada uma delas teve apenas medalhistas de ouro, pois outros competidores não conseguiram chegar até o final. Sendo assim, decidiram excluir o esporte dos jogos. Natação submersa. Outra modalidade de natação que esteve presente apenas em 1900, só que agora com os objetivos diferentes. O competidor pontuava por cada metro percorrido e pelo tempo que ficava debaixo d'água sem respirar. Balonismo. As Olimpíadas já tiveram diversos esportes não oficiais, a fim de testar o interesse do público para depois oficializar o esporte como olímpico. Isso aconteceu com o balonismo, que foi disputado em 1900 com balões de gás, diferente daqueles de ar que conhecemos hoje. Não teve medalhas, mas teve prêmios para os competidores que marcaram a maior distância, altitude, mais tempo de voo e pouso em alvos. Voo à vela. A competição com planadores foi mais uma das modalidades de demonstração, mas dessa vez em 1936, nos Jogos de Berlim. A modalidade reuniu 14 pilotos de 7 países diferentes e durou 6 dias. Um dia antes da disputa, um piloto austríaco foi fazer uma demonstração acrobática, mas acabou falecendo. Mesmo com essa fatalidade, a demonstração foi bem avaliada e aceita pelo Comitê Olímpico Internacional, para se tornar um jogo oficial em 1940. Mas o evento foi cancelado por conta da Segunda Guerra Mundial. E depois disso, o balonismo e voo à vela nunca mais foram selecionados para os Jogos Olímpicos. Antes de ir para o número 1, já deixe seu like, assim você me ajuda a fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Tiro ao pombo. Na edição de 1900, a modalidade tiro ao pombo foi disputada nas Olimpíadas. Mais de 300 pombos foram mortos, sendo que os 3 primeiros colocados abateram quase 80 pombos cada um. A modalidade gerou muita discórdia e críticas na época, por isso foram substituídos por pombos de argila nas edições de 1908 até 1924, que foi a última edição em que tiro ao pombo esteve presente. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais curiosidades, fatos e mistérios. Até o próximo vídeo.